Notícias. Brasil em Manchete. Estamos começando o nosso programa Brasil em Manchete, né? Estamos reestreando o nosso programa Brasil em Manchete, que tínhamos na Rádio 9 FM, agora pela Vox Brasil. O pessoal que tá querendo saber por onde anda o Nilson Santos, que saiu da Rádio 9 FM, agora está na Vox Brasil, uma web rádio, que é um canal de multimídia, né? E para a gente estrear de volta o Brasil em Manchete, estamos junto com a Kilma, que é representante do grupo União, né? Do líder do grupo Expansão no Movimento União Pernambuco. Eu também estou fazendo parte da parte de comunicação, também a presença da Viviane, né? A Viviane, que é também do Movimento União Pernambuco. E agora estamos também com esse mês especial de outubro, né, trazendo pela primeira vez no estado de Pernambuco, estamos aqui com o Rony, que é diretor e fundador da revista BR. E teremos essa semana, sexta-feira, dia 21 e dia 22, dia sábado. 22 e 23. 22 e 23, né? Dia 22 e 23, anota aí, dia 22 e dia 23, na Universidade Universo, ali na Imbiribeira, o trabalho que a revista BR está fazendo pelo Brasil inteiro, e quem vai explicar isso é o próprio Rony. Também aqui a participação da Kilma Nanes e da Viviane fazendo perguntas para o Rony. Rony, prazer estar com você aqui em Recife, uma satisfação muito grande. Obrigado, Kilma, Viviane. E todos os conservadores de Pernambuco, né? Nós fazemos um movimento União por Pernambuco e temos essa satisfação de ter a presença da revista BR em Recife, com esse trabalho maravilhoso que está sendo feito pelo país inteiro. E agora estou sabendo que a revista BR está fazendo um trabalho internacional, né? São quantos países que há? Mais de 100 países já. Mais de 100 países, Rony? Mais de 100 países, que a revista é baixada. As pessoas vão no site, baixam a revista e lá compartilham. Sim, né? O conteúdo hoje é tudo digital, né? Compartilham, porque a revista é gratuita. A gente não cobra para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo. Então a pessoa baixa e ela manda para quem ela quiser, manda para os amigos, família. E com isso a gente já atingiu todo o país e agora... Eu fiquei surpreso quando eu perguntei ao Rony quando foi que começou o trabalho com a revista, e ele falou para mim que foi em janeiro de 2021. Esse ano, sim. Em janeiro de 2021. E essa repercussão tão grande? Sim. Foi uma coisa avassaladora. Nunca a gente tinha visto algo dessa forma. A gente já viu outros canais crescerem, mas sempre um pouco mais demorado. Mas a revista não. A revista parece que pegaram um caminhão e jogaram morro abaixo. E ela foi passando por tudo e foi crescendo. Hoje a gente tem essa surpresa de poder dizer que em todo o país, e isso não é uma coisa assim que a gente está querendo mostrar, dizer, mas são métricas, são números que nós temos compilados do banco de dados nosso, que mostram que nós já atingimos todo o país e que nós já atingimos mais de 100 países. E isso não é um feito fácil, não é um feito comum. O que a gente percebe que existe uma demanda muito grande de conservadores que querem realmente informação, mas que também enxergaram na revista Direita BR um porto seguro, porque identificam que ela tem uma identidade, ela tem um posicionamento claro com relação ao que ela quer apresentar. Ela já leva no próprio nome, né, Direita BR, então já está no próprio nome escrito o caminho que ela traçou, ou seja, a bandeira que a gente defende, para onde que nós queremos ir, sempre, direita, né? Então isso, inclusive, nos dá para quem é conservador, fica muito satisfeito, porque está muito nítido, está muito claro o posicionamento da revista, né? E o conteúdo, eu sou suspeito para falar, essa demanda é interessante que você está falando.
essa demanda é parecida, inclusive, com o nosso projeto Vox Brasil, né? Porque Direita BR tem justamente, ó, BR Brasil, direita, que é, né, justamente aí o caminho da direita. Mas, Nil, puxando aí tua pergunta aí em relação à revista aí, Nil, você esperava que a revista em tão pouco tempo chegasse tão longe? Não, na verdade ninguém espera algo dessa natureza. Uma coisa é você imaginar que você vai atingir um bairro, uma coisa você vai imaginar que vai atingir a sua cidade vizinha. Exatamente. Outra coisa é você imaginar que lá no Japão, na Indonésia, na Grécia, na Alemanha, em todos os cantos do mundo tem gente lendo a revista. E isso é de assustar. Isso é de assustar. Você imaginar que agora, nesse momento, tem pessoas em todas as partes do mundo lendo e compartilhando isso. Então a gente hoje sabe a força que a revista tem. E que força é essa que incomoda, obviamente, a esquerda. Porque enquanto eles estão em decadência no sistema de comunicação deles, porque não tem credibilidade. Uma coisa é eles falarem, por exemplo, que, né, como vem falando, e que as pessoas estão vendo que isso tudo é mentira. Falar que uma manifestação de milhões de pessoas tem 100 mil pessoas. O povo brasileiro não é tão bobo assim. Né? A gente sabe que uma pessoa ou outra pode não ter uma noção exata de números, mas quando você vê uma Avenida Paulista ou Brasília, como nunca aconteceu na história desse país, tomada de gente, não tem como você falar que tem 100 mil pessoas. Entendeu? Então a imprensa perde credibilidade. A pessoa vê aquilo e fala, não confio nisso mais. Se ela está falando essa mentira, não tem nem porquê. O que ela falar a partir de agora, para mim, tanto faz, tanto fez. Vai lá e desliga a televisão, ou vai lá e muda de canal. É assim. Então as emissoras... Você precisa ter um pingo de raciocínio, né? As emissoras atuais, elas estão em extrema decadência. E quem está crescendo? Está crescendo aquele que está falando a verdade. Está crescendo aquele que está mostrando a verdade. É porque cada vez mais as pessoas estão procurando adquirir conhecimento, né? Exatamente. Só com credibilidade. E a revista Direita BR, ela hoje é algo que ela foi adotada pelos conservadores brasileiros. E eu não digo só conservadores, eu, você, nós, não, pessoas, não. Eu falo lideranças políticas do país todo. Aquelas que hoje a gente tem como referência, inclusive, no Planalto ou na Câmara, em outras esferas. Eles leem também a revista Direita BR. E mais que isso, eles dão entrevista para a revista. Tem lá, ó, já Carla Zambelli já participou, Caroline de Tone, Diego Garcia, né, Daniel Freitas, tudo deputado federal. Ale, enfim, Jordi, muitos nomes. Biaquices também? Biaquices. Já participaram, já deram entrevista. Então isso aí já demonstra que a revista tem credibilidade para poder acolher a opinião deles. Né? Tem uma consistência. Exatamente. Dentro do meio. Eu faço parte desse movimento da direita, Nil, Vivi. Então, você está recebendo apoio da direita aqui em Pernambuco para fazer... Sim, o que acontece? Quando a gente trouxe a ideia do Congresso para Pernambuco, existe um motivo. Não é simples, vamos fazer. Não. Primeiro, Pernambuco, hoje não, mas sempre foi para trás, sempre houve ali aquela manipulação por parte da esquerda. Né? Hoje não, hoje os conservadores estão tomando conta cada vez mais, há um número cada vez mais crescente de conservadores em toda Pernambuco, em todo o Nordeste. Isso é nítido. Mas outrora a esquerda tinha muita força em Pernambuco. Nós viemos tacar uma pá de cal neles. Nós viemos chegar para mostrar que a direita do Nordeste está viva, está forte e que tem hoje um braço poderoso chamado Revista Direita BR. E que nós vamos transformar o Nordeste, nós vamos transformar esse país. E mais que isso, a resposta a toda a esquerda virá agora, não somente fazendo, e eu vou falar daqui a pouco disso, fazendo um congresso no Nordeste, mas levando o nome do Brasil e de Bolsonaro para o mundo todo. Inclusive, muita informação chegando deturpada na Europa de forma proposital, né? Exatamente. Por quê? Porque a imprensa, essa mesma imprensa que mente no Brasil, tem conchavo e tem escritórios na Europa e em várias partes do mundo. E fica fácil, é uma retransmissão de informação. Agora, nós estamos indo para fora, nós vamos para o exterior, levando a verdade, a fotografia do que é o Brasil, do que é o governo Bolsonaro,
do que são os conservadores brasileiros, um estadista, um líder mundial que é Jair Messias Bolsonaro. Isso vai ser mostrado. Mas tem que ter coragem, nós temos coragem, nós vamos lá fora, nós vamos falar para o mundo aquilo que todos esperam ouvir, aqueles que realmente acreditam que há a possibilidade de mudança. E existem muitos conservadores no mundo, lógico que existe. Quem quiser vir participar do Congresso, tem que fazer o cadastro? Exatamente. Veja bem, a gente já tem os ingressos esgotados, primeiro ponto, o que já demonstra que o Congresso é um sucesso. Sucesso total. Tá? Só que a gente entendeu que ainda tinha muitas pessoas para se inscrever. Obviamente, quando você vê uma motociata, e eu estive lá em Santa Cruz do Capibaribe, estive lá, e eu vi uma demonstração de força extraordinária. O Brasil deveria ver como eu estive lá pessoalmente e vi em cima do carro, rodeado de apoiadores, de brasileiros, de nordestinos, patriotas, defendendo o presidente. E o mais bacana, porque o carro nosso estava identificado. E a galera falava, ó, cara, a revista Direita BR ali, quer dizer, a revista já é conhecida do Nordeste, sim, já é conhecida do povo nordestino. E tem outra, para quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, sou mineiro, Belo Horizontino, mas minha avó é pernambucana. E eu já vim aqui desde criança, em Pernambuco. Então você já tem raízes aqui, né? Eu fico muito à vontade. Isso aqui não é estranho para mim. Tem cara de pernambucano. Não, eu estou falando com sinceridade. Eu tenho essa liberdade, essa tranquilidade de estar, porque eu me sinto parte disso. Eu de criança eu já vim aqui muitas e muitas vezes, muitas. Então, Pernambuco é uma situação diferenciada no Nordeste, na região Nordeste. Sim. E tradicionalmente Pernambuco tem os seus levantes. Sim. E é histórico isso, né? Do povo pernambucano. Então, a gente entende que é um momento da direita cada vez mais se erguer, né? Eu acho que esse Congresso, de fato, ele é um divisor das águas. Exatamente. Porque ele vai mostrar para todos, não somente os conservadores, mas os próprios adversários, que o que está acontecendo é irreversível. Não tem volta. Os conservadores vão tomar conta, literalmente, desse país e do mundo. Tudo a seu tempo. Nós não estamos aqui querendo ser nenhum profeta. Vai ser amanhã, como eles falam, o mundo vai acabar. Acabou ontem, acabou 10 anos atrás. Então, não é isso não, gente. Não. Mas é dizer mas que... é um trabalho de consistência. Sim. Que vai ter a água do rio vai para onde? Ele corre para o mar. Exatamente. Esse é o caminho do conservadorismo. Ele sabe aonde que ele vai chegar. E não tem volta. E o mais importante, Rony, que vai ser o Congresso da Revista BR, vai deixar marcas em Pernambuco. Sim. Porque vamos ver o Pernambuco depois e antes da revista. Exatamente. O que está acontecendo é o seguinte: antes, os conservadores não tinham algo com que enfrentar a esquerda, não tinha algo com que poder mostrar o outro lado da moeda. Só quem ditava as regras e só quem mostrava a verdade era a esquerda, que chegava e apresentava, esses são os fatos e pronto. Os donos da verdade. Os donos da verdade. Olha, antigamente, vocês sabem bem disso, todos sabem bem disso. Quem determinava se fulano ia ser ministro ou não era uma emissora aqui muito conhecida. É verdade. Que todos chamamos de lixo. E aí eu não preciso nem falar o nome. Quando você fala lixo, já virou o segundo nome. É o sobrenome. O sobrenome dela. Então, ela falava quem ia ser ministro ou não. É na canetada, ó. Fulano é ministro, acabou. Não, ela fazia exatamente isso. Sim. Com os políticos. Exatamente. Também com os jogadores da seleção brasileira. Exatamente. Hoje o que essa emissora tem? O que ela representa? Tá acabando. Até para ela poder vender lá o espaçozinho dela tá difícil. Não tem credibilidade nenhuma. A credibilidade está cada vez mais em baixa. Enquanto isso, os conservadores, através de redes como essa, através do YouTube e outras ferramentas, estão crescendo de uma forma vertiginosa, gigantesca. É isso mesmo. Entendeu? E está tomando conta. Então, esse é o desespero deles. O desespero de perceber que os conservadores não dependem. Mas daquela notícia... Os conservadores levantaram-se da cadeira, saíram tiraram o bumbum do sofá, né? E resolveram sair de frente da televisão e foram agir. Não depende mais de concessões, de canetadas
ministros, ou canetadas de deputados para liberar. Não, meu amigo, é ligar uma câmera e começar a falar. Ele vai ter mais audiência que a emissora, ele vai ter mais audiência que tudo. Porque o povo quer isso. O povo quer ouvir a verdade. A Kilma, por exemplo, ela faz um trabalho de expansão do movimento União Pernambuco, onde ela consegue tirar de dentro de casa pessoas que ficam ali querendo saber o que está acontecendo e não sabem exatamente o que está acontecendo. Olha, né? este final de semana saímos na sexta e voltamos no domingo à noite. Fomos ao sertão do Araripe. Olha, o que as pessoas estão querendo de informação. Entender o que está acontecendo. Informação verdadeira. Que as pessoas estão querendo abraçar essa nova onda que é a direita e destruir o comunismo aqui. Você teve Oricuri e Araripina. Foi muito boa. Então essa revista vai ser o marco em Pernambuco este ano. Inclusive um abraço para nosso amigo Evandro, né? Evandro. E Rogério também. Evandro é lá de Araripina. Fomos recepcionados com muito carinho. E o pessoal tá vindo, né? Para o congresso, né? Tá vindo lá em Oricuri, falaram São do 9 horas de viagem. Olha para vocês tem várias caravanas, né? 9 horas de viagem. Eu agradeço muito aos pernambucanos e os nordestinos. Por quê? Porque agora, nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, outros grupos estão se organizando pelo país afora para receber a revista Direita BR. Porque perceberam a movimentação que aconteceu no Nordeste, perceberam o que está sendo construído aqui no Nordeste e estão sedentos para que isso chegue lá o quanto antes. Então o Nordeste está dando exemplo. Sim. Exemplo para o país, exemplo para os outros conservadores. Eu estive na Paulista diante de milhões de pessoas, está lá no YouTube. E eu enchi o pulmão, tá lá o vídeo que prova isso, para dizer que o Nordeste é de direita. Tá lá, pode A conferir. gente costuma dizer aqui que os nordestinos se levantaram, né? Sim. Esse levante, essa força que hoje emerge do Nordeste causa medo. Mas não causa medo aqui em Pernambuco, não. Ele está causando medo no país. Aqueles que hoje estão sentados na cadeirinha, na Câmara, no Senado, já começam a ficar assim, puxa, que saudade, né? Que saudade que eu vou ter dessa cadeirinha, porque ele sabe que está acabando, ele sabe que ele não engana mais o povo nordestino. O povo nordestino vai dar uma resposta na urna, vai dar uma resposta nas ruas, quando eles chegarem para ficar enganando as pessoas e começar a receber o ovo, começar a ser achacalhado. Por que isso? Porque o povo está cansado de mentira. Não adianta eles passar talquinho na cara, óleo de peroba. Acabou. Não tem conversa. Com terrorista não se negocia. E vocês são terroristas, sabe por quê? Eu estou falando agora para aqueles que estão na Câmara. Os terroristas, porque eles trabalham contra o povo. Quando você faz o que é feito, engavetar projetos que vão atender a população, vão diminuir os impostos, Você, terrorista, está matando as pessoas. Genocida. Quando você pega o recurso que iria para a saúde, retira daquilo para colocar no bolso, você é genocida, porque está matando as pessoas. Quando você vira no meio de uma pandemia e fala, vai para casa e espera ficar com falta de ar, você é genocida, porque está matando as pessoas. O povo tem que entender, gente, que o momento é um momento histórico. É um momento onde que o povo não pode mais aceitar tranquilamente, passivamente, não a ficar vendo televisão, não, é ir para a rua. E essa questão agora do passaporte sanitário é que... Isso é um crime. Isso é um crime, sabe por quê? Isso é acabar com a democracia. O direito de escolha, o direito de vir, o direito de escolha. Você tem o seu direito, tem que ser respeitado. Você tem seu direito, isso não pode ser quebrado em momento nenhum, mas está sendo quebrado. Eu ouvi uma reportagem, não sei se eu estou fugindo até do objetivo, mas assim, finda gerando uma certa curiosidade. Você que cuida da informação no sudeste do país, e isso aconteceu por lá. Um determinado cidadão estava querendo escolher a vacina que ele poderia tomar. Mas pelo menos isso. Bem, já que eu tenho que tomar a vacina, porque estão querendo me obrigar, eu vou escolher a vacina. Aí disse, não, você não tem o direito de escolher. Não, isso já é o que a gente está falando da quebra da democracia.
eu acho o seguinte, meu ponto de vista, eu não sou contra a vacina, mas eu sou contra uma vacina que não passou por um processo como anteriormente era feito pelas outras vacinas. Porque você vai aplicar alguma coisa dentro do seu corpo, você tem que ter cientificamente, falando da ciência, que eles adoram falar de ciência, falando da ciência, cientificamente tem que ter comprovação de eficácia. Cientificamente tem que se perceber se há ou haverá alguma consequência daquilo que você injetou no teu corpo. Só que esses caras são assassinos. Mas aí para isso também existe a questão da credibilidade do laboratório. Mas nem eles querem assinar. Nem eles querem assinar responsabilidade sobre qualquer coisa. Eles querem que você tome e que eles sem observem. né? Observem. Você é um rato de laboratório. Porque os ratos foram poupados. Agora nós viramos os ratos. Os ratos estão lá, rindo da nossa cara lá. Macacos, né? Os humanos estão dançando. Antes era a gente, agora são eles. Porque é isso que está acontecendo. Nós viramos ratos de laboratório. Eles estão testando esse tipo de líquido em nós. E infelizmente, as notícias que nós temos pelo mundo afora não são das melhores. Não são, inclusive na Rússia, né? Não são das melhores. O que significa Rússia, que onde a fumaça há fogo, se o trem está desse jeito, significa que as coisas não estão, ou deveriam, porque deveriam seguir um padrão. Se eu não me engano, o consórcio Nordeste estava articulando a compra da vacina russa, que era a Sputnik, né? Não era Sputnik o nome dela, né? Sim, é isso. Pois é. E eu soube também que deu um surto agora na população vacinada na Rússia. E estão desviando que são os que não foram vacinados. Mas só que na Rússia já tinham liberado, inclusive, a volta no estádio, primeiro do que todo o mundo. O que eu vou falar agora, não há comprovação. Mas eu torno a repetir do velho ditado, onde a fumaça há fogo. Eu obviamente, vim para Recife, eu peguei um avião para vir. Pela distância Belo Horizonte, Recife. Agora, muito me preocupou, porque em várias partes do mundo, pilotos de avião estão morrendo. Pilotos de avião morrendo no ar. No ar? No ar. Eu vi também essa reportagem. Aí eu pergunto a você que está observando, não estou falando que é por conta da picadinha, mas coincidentemente, vamos falar assim, eles tomaram a picadinha. E não só lá, aqui mesmo na América Latina, tem país aqui colado com a gente, que os caras estavam colocando motos aí com desfibrilador. Olha aí, ó. E gente caindo igual mosquito na rua. E aí eu falo para vocês, o que está acontecendo? Então, meus amigos, eu não sou contra a vacina, mas eu sou contra algo que não há comprovação. E eles adoram dizer o seguinte, aquele remedinho, aquelas coisinhas que a gente toma para prevenir, aqui não tem comprovação científica. É engraçado que ter demorado para falar isso 40 anos. 40 anos! Aí eles demoraram, agora não tem comprovação. Mas isso aí que está fazendo um monte de gente capotar para lá e para cá, isso tem comprovação, né? Aí isso tem comprovação. Há outras versas, né? Porque se um remédio que tem muito mais... Fala um pouco, aqui uma está inclusive com uma lista aqui de pessoas que deverão participar, os convidados. Vê bem, Rony, eu estou curiosa para saber, assim, eu sei que as inscrições já estão esgotadas. Isso. Então, vai ter lugar para almoçar? Primeiro vamos pegar essa parte aí. A inscrição está esgotada, mas tem uma leva de ingressos extras. Extras. Que você pode adquirir ainda. Hoje mesmo, Rony, entrou em contato pessoas comigo que não estavam conseguindo, eu ajudei elas. Exatamente. Sandra entrou em contato comigo pedindo, conseguiu fazer as inscrições. Você vai fazer o seguinte, você vai no site do Simpla, tá? Vai lá na barra de pesquisa você coloca a revista Direita BR ou Direita BR, enfim. Coloca lá, vai aparecer lá um banner, tá até escrito esgotado, mas se você abrir ele, vai estar falando lá, ingressos extras, para que você vá lá, cadastre e o seu ingresso vai para o seu e-mail. Lembrando, né, Rony, que são 2 fichas, viu, gente? Exatamente. Vocês precisam preencher, porque não são 2 dias? São 2 dias, dia 22 e 23. Se você vai num dia só, tudo bem, faça só um dia. Se você vai nos 2 dias, então é necessário fazer os 2 dias. Muito importante, existem algumas regras referentes a este congresso que todos devem seguir. Primeira coisa é o cadastro.
Segunda coisa, veja bem, a gente estipulou uma faixa etária para que menores possam participar. Então, anteriormente a gente estava colocando 16 anos, tá? Só que a gente resolveu descer um pouco. Então, a partir dos 12 anos de idade, e não vai reduzir mais, é isso aí e pronto. Acompanhado dos pais, poderão participar, tá? Eu faço aqui um pedido. Se você puder deixar seus filhos em casa, deixe. Por quê? Porque aí você vai poder prestar atenção melhor nos debates, nas propostas, em tudo. Então, é uma sugestão. Mas eu não posso, ou eu quero levar meu filho também para ele aprender, alguma coisa assim. Tudo bem. 12 anos, vocês, pais, acompanhando. Outra coisa importante. Em hipótese nenhuma, nós vamos aceitar algumas coisas dentro do Congresso. Por quê? Segurança. Segurança de quem está no evento, segurança das autoridades, segurança dos palestrantes, segurança. Essa é a ordem número 1 do Congresso. Segurança. Não entra com mochila, não entra com objetos cortantes, não entra com objetos pontiagudos, não entra com copo, não entra com garrafa, não entra com bebida, não entra com nada. Entra com a câmera do celular, no caso, e a carteira, com dinheiro, com o que você precisa. Mas as demais coisas deixe em casa. Lá nós não temos armário. Né, Rony? É necessário. E pode fazer inscrição na hora? Não. Todas as inscrições têm que ser feitas antecipadamente. Na hora, o que vai ser feito é colocar as pessoas para dentro. E como que vai funcionar, Rony, essa parte aí da doação dos alimentos? Sim. Que surgiu dúvidas, né? Sim. Pessoas perguntando se esses alimentos, no caso da pessoa for participar dos 2 dias, se o alimento será necessário levar 2 dias, né? Isso. Não. Veja bem, se você for no dia 22, tudo bem, você vai no dia 22 e 23, mas você está no dia 22 lá, leve no dia 22. Pronto, entregou, tudo certo. Você não vai precisar levar no dia 23. Se você for somente no dia 23, leve no dia 23 o alimento. Então, não é porque você não foi num dia, vai deixar de levar o alimento. Não. Se você for no dia 23, leve no dia 23. Se for no dia 22, leve. Se você for nos 2, não se preocupe, leve apenas no dia 22. E aí você está isento de levar novamente. Tá? Isso é muito importante. Uma questão horário. O evento começa às 9 horas da manhã do dia 22 de outubro e do dia 23 de outubro. 9 horas, é o horário definitivo. A gente reduziu, obviamente, o horário. A princípio a gente pensou a parte da tarde. Mas por que então a gente reduziu a questão do horário? É porque a gente tem um país todo querendo vir falar nesse congresso. Esse congresso, ele é disputado. Ele é muito disputado. E ele é mais disputado nos bastidores do que vocês imaginam. Então a gente teve que fazer um ajuste de horário e adequar toda a dinâmica do evento para a gente poder contemplar, né? E obviamente isso vai ser um presente para mim e para todos, né, que vão estar lá, os palestrantes, né, a gente aproveitar aí o máximo possível para dar oportunidade para as pessoas ouvirem, porque as pessoas estão indo lá para ouvir. As pessoas querem receber uma carga de informação, querem, né, entender um pouco essa realidade que a gente está vivendo, querem entender também para onde que nós iremos, né, para onde que o conservadorismo, para onde que a direita vai. Então, esse é um momento importante. Vai acontecer exatamente isso. O evento começa às 9 horas. Obviamente, aí, dependendo dos ajustes, né, pode ser estendido um pouco mais ou reduzir. A gente está ainda fazendo essa dinâmica de final de horário, de termo de horário. Muito importante é o seguinte: muitas pessoas vão chegar cedo ao evento. Vai dar ali meio-dia, a fome bate, lógico. A pessoa sair do evento para caçar um restaurante, a pessoa sair do evento para buscar uma alimentação, eu acho que vai ser mão de obra. Nós, pensando nisso, sentamos com o local do evento, né? Propomos, falando com eles, vocês precisam resolver isso. Faculdade do Universo. A Faculdade do Universo. A gente falou com eles, vocês precisam resolver isso. Porque a revista, ela não tem estrutura e ela não pode assumir isso também. Ela já tem uma carga de trabalho muito grande que a gente tem que concentrar. Então a gente não pode assumir isso. Mas nós não podemos também deixar de preocupar com esse lado, né?
Então foi o quê? Houve lá uma organização entre a faculdade e as pessoas que eles conhecem e tal, e conseguiram então fazer uma alimentação muito boa, com um preço muito justo, que vai ser colocado à disposição das pessoas. Então quando você chegar lá na Universo, você vai ver lá, vai ter uma faixa escrito alimentação, refeitório, alguma coisa desse tipo, isso. Vai estar lá nítido para a pessoa saber que naquele horário, determinado horário, ela vai poder se alimentar. E estacionamento? Estacionamento é importante, isso. Estacionamento, ele é pago. Isso é outra coisa que a gente também não entrou, porque, torna a repetir, a gente já tem nossa carga de trabalho, então a gente falou, ó, algumas coisas nós não vamos mexer. Mas nós não vamos deixar também de preocupar. E a gente, obviamente, ponderou. Falou, olha, a gente sabe, o estacionamento é importante, afinal de contas nós recebemos o espaço, foi cedido para que a gente pudesse fazer o congresso. Eles têm a parte estrutura deles, os gastos deles, as coisas deles. Tudo muito justo. E também, então, vai ter um estacionamento pago. Não é justo. Nesse caso aí, Rony, quais são os nomes, né, que foram convidados aí para esse grande evento que vai estar acontecendo agora no dia 22 e 23? No dia 23. Então, foi até muito interessante isso, porque quando a gente pensou em fazer um congresso, e até por ser o pontapé inicial, vamos falar assim, a gente falou, cara, a gente tem pessoas que caminham com a gente há muito tempo. Muito tempo, força de expressão que eu falo, porque a revista é recente, mas assim, a gente conhece as pessoas já há mais tempo. É que na verdade o trabalho é tão intenso, né? Porque às vezes a gente não dá conta de o tempo passou rápido, mas foi ontem. E aí a gente convidou exatamente essas pessoas que hoje são base da revista Direita BR. Então a gente convidou Gustavo Gaia, o Ed Raposo, o Lisboa, a Liliane Ventura, Diogo Fojás, Karina Belomé, Marcos Falcão, os hipócritas. Claro que até diversão vai ter, né? Os hipócritas estão trazendo aí uma bagagem. Bernardo Kister, exatamente, Bernardo Kister. Você vê o time que está vindo, cara, eu chamaria de tropa de elite mesmo. São pessoas que são referências dentro do conservadorismo. Fazem articuladores políticos que realmente são conservadores. Reuniu um evento, reuniu tanta gente da direita, né? Com essa característica de pegar os influenciadores exatamente desse bolo que a gente está falando, nunca aconteceu. O presidente Bolsonaro, ele vai estar aqui no interior, né? Ele está no interior, mas assim, a gente não tem nenhuma informação concreta, que o presidente vai estar no evento. Seria muito bom, né? Eu até gostaria que ele, de repente, descesse de paraquedas lá. A gente ia ficar muito feliz, né? Dele chegar de repente. Seria uma honra, né? Porque eu falo assim, ele, se eu não me engano, o presidente já pulou de paraquedas, já pulou de avião. É paraquedista. É paraquedista, né? Então, já pensou? Seria uma grande surpresa pra gente. Ter o presidente no evento, que isso? Pulando de paraquedas, Já chegando aéreo, assim, Eu acho que tem até espaço para descer helicóptero, mas não sei. A gente está falando aqui tudo de conjectura, né? Sim. Mas eu falo assim, o presidente, ele é uma pessoa que ele tem essa característica de chegar nos lugares e comer pizza na rua. E chegar sem avisar. Pastel, né? Então, quem sabe ele não desce aqui para comer uma tapioca conosco. Eu falo da questão. Tapioca daqui é massa. Eu citei, inclusive, para reforçar. Citei a questão do paraquedas, porque do jeito que ele faz, eu não duvido de nada do presidente. O presidente é uma pessoa que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Por quê? Porque ele é uma pessoa do povo. Ele é uma pessoa que, para ele estar próximo do povo, ele colocou a vida dele em risco. Ele tomou uma facada. E continua colocando em risco. E continua colocando em risco. Então, ele tem o dó de segurança dele, viu, Rony? Eu já vi de perto. O pessoal trabalha muito, porque é uma responsabilidade muito grande. Quem pensa bem, eu vou me colocar na situação deles. Eu não quero levar no meu currículo e falar que eu permiti o presidente tomar uma facada. Por um descuido, né? Então, uma pancada na cabeça, qualquer coisa. É uma responsabilidade muito grande. Então, os caras realmente... O mínimo arranhão é alguma coisa. Pensando nisso, obviamente, que eu torno a repetir, não há menor informação com relação à presença do presidente. Mas, pensando em N possibilidades, a gente restringiu
bem restringido toda essa questão da segurança que a gente colocou. Não pode entrar com absolutamente nada. Tá? Então você falou em objeto pontiagudo, mas a caneta é pontiaguda. Caneta não entra. Não, e vai escrever com o dedo? Não, caneta não entra. Então fique atento a isso, pessoal. Não, o pessoal vai ter um registro audiovisual. Vai ser transmitido para o Brasil todo. Com qualidade de ponta. Todo mundo bonito. Bom saber que a gente não pode levar caneta, hein? Não vai levar caneta. Não entra caneta, não entra nada pontiagudo, não entra nada, não entra objetos. Não entra, já estou deixando claro. Eu sei que as pessoas, no congresso, a pessoa, pô, vou anotar, não. O seu registro é audiovisual. É assim, Rony, por essa segurança toda que está havendo aí, a gente está vendo essa articulação falando da segurança, quais são os nomes, né, das autoridades que irão participar desse evento? Lógico que eu não vou aqui, senão perde até a graça, né? A gente falar tudo, contar todas as coisas, né? Não vou falar. Mas já falou do presidente? Mas eu falei que não vai. Aliás, eu nem falei que não vai, eu falei que não está confirmado. Né? Falei que não está confirmado. Sonhar não custa, né? Exatamente. Vamos lá. De repente o presidente vê tanta gente de direita ali, da direita ali. Não, mas aonde? Dá uma passadinha em Pernambuco. Não, tudo é possível, mas a gente não pode aqui ser irresponsável. Não, fazer propaganda enganosa. Vai lá, o presidente. Não. Gente, só Só brincadeira. Só brincadeira. A gente não pode ser irresponsável nesse ponto. Então, assim, é uma característica do presidente a surpresa, mas isso é dele. E ele pode muito bem ir, pode não ir. Então, isso aí cabe a ele. E se ele vier, lógico que vai ser muito bem recebido. A gente obviamente, pensando nisso, nessa possibilidade, nós estamos tomando as medidas necessárias de segurança. Presidente, se tu estiver por aqui, faz uma forcinha de dar uma passadinha no nosso congresso, faz. Ele vai fazer alguma coisa relacionada ao velho Chico, né? Que é o Rio São Francisco. Agora, com relação às autoridades, voltando à questão das autoridades, nós temos, por exemplo, aí sim, confirmado oficialmente o nosso ministro do Turismo, Gilson Machado, que é uma figura extraordinária. Gilson Machado, aliás, está levando o nome de Tramontina, porque tem sido incisivo na esquerda, ele tem cortado a onda dos esquerdistas. Eu trabalhei na Tramontina. E isso é uma característica que a gente viu em quem? No nosso presidente. Meu primeiro emprego. No nosso presidente, não é? Você trabalhou na Tramontina? Trabalhei na Tramontina. E outra, né? 1984. O nosso ministro, ele está representando não só o povo pernambucano, como o povo do Nordeste. Sim. E ele está levando o nome para o mundo todo. Sim. Todo mundo olha Gilson Machado, lembra logo de quem? Do nordestino. Do sanfoneiro, né? Sim. Das praias do Nordeste. O ministro, ele tem algumas características bem interessantes. Ele é uma pessoa muito alegre, ele é uma pessoa muito extrovertida, ele é músico, então ele já carrega algumas qualidades ali. Sanfoneiro. Então ele traz muita coisa do Nordeste e leva, como foi bem colocado, ele leva o nome do Nordeste, leva o nome do Brasil para o mundo todo. Ele é ministro do turismo. A sanfona dele, viu? Sim, para tocar um pouquinho pra gente lá no Congresso. Eu não tenho dúvida disso, tá? Não tem Viu? Seu Gilson Machado, não tem traga dúvida sua sanfona para tocar pra gente aqui no Congresso. Vai ser um prazer imenso. Eu não tenho dúvida disso. Então, o ministro, a gente sabe que ele vai estar presente, e sim, está confirmado. O ministro vai estar presente. Deputado federal Diego Garcia confirmou presença, deputado federal do Sul, porque realmente depois do Congresso no Nordeste nós estamos encaminhando para fazer no Sul, né? Vou fazer uma pergunta. Sim. Carolina Detone vem? A Carolina foi convidada, mas a gente ainda não tem uma confirmação oficial. A minha pergunta é porque eu gostaria de fazer uma entrevista com ela. Sim, nós não temos ainda a confirmação. Eu não sei se ela já veio no Nordeste, né? Pelo menos não sei. Acredito que sim. Não tem essa informação. Não, ainda não. Mas a gente tem aí o Diego Garcia, nós temos o deputado estadual Eric Lins, também do Sul, que está vindo prestigiar. Algumas outras autoridades, como eu disse, a gente não vai soltar a lista toda. Vai ser surpresa, hein? Mas tem várias autoridades que estão se dirigindo para estar conosco. Jordi também? Não vou falar. Não vou falar. Ele está escondendo o jogo. E qual é a expectativa da revista BR
fazer o primeiro congresso no Nordeste? A expectativa, eu não vou falar que é melhor, porque poderia ser um pouco comum falar que é melhor. É extraordinária. Porque a gente quer mostrar para o Brasil e quer mostrar para o mundo que a gente poderia fazer, por exemplo, sei lá, poderia ter começado no Sul, poderia ter começado no Sudeste, poderia ter começado em qualquer lugar. Mas a gente quer começar o Congresso da Revista Direita BR no lugar aonde que existe maior concentração, entre aspas, ainda de esquerdistas. Que eu falo por quê? Porque eles estão no governo. Eles têm o governo na mão. Então você vê que existe um consórcio no Nordeste, porque eles fizeram isso, porque eles estão no governo. Então a gente entende que não é a questão de começar fácil, é começar difícil. É começar onde que as coisas não são simples. É quebrando o paradigma. Entendeu? Exatamente. É esse o ponto. A gente precisa impactar. Exatamente. Então a gente está vindo para o Nordeste, vindo para Pernambuco, porque não é fácil. A gente sabe do atual governador que tem sido um ditador para as pessoas aqui do Nordeste, tem sido uma pessoa que tem criado dificuldades extraordinárias. E outra, você pega os números de Pernambuco que coincidem com isso que a gente está falando. Índice de desemprego. Olha, eu estava em Uricuri, passamos por um barzinho, estava um show ao vivo ali. Só porque tinha um colega nosso com a camisa de Bolsonaro e Fred com a máscara do Brasil, nós fomos expulsos. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, a importância desse congresso aqui. Pois é, a gente sabe dessa responsabilidade e é por isso que a gente não levou o congresso para outro lugar que não fosse o Nordeste. Esse é o primeiro ponto, né? E a gente percebe realmente a vontade, a garra, a vontade do povo nordestino de se arrancar dessas amarras, sabe, de se soltar dessas amarras, e tem conseguido isso. Eu vou até colocar aqui para a gente já tomar o rumo final da nossa entrevista. Eu sei, inclusive, tem um compromisso, né? Sim, sim. Nós vimos conversando aqui, antes de começarmos a entrevista com você, no caminho, né? Vimos eu, Kilma, Viviane, e a gente veio conversando sobre essas ações sistemáticas de boicote a empresas que apoiam o governo Bolsonaro, ou seja, apoiam o presidente da República. Como sofreu perseguição e está sofrendo ainda o Luciano Hang, né, da Havan, e outros empresários também que porventura estejam dando um certo apoio ao governo. Sim. E eles seguem aquela sistemática desse tal de Sleep Giants. Reflete, de certa forma, até nos pequenos empresários que ficam preocupados com a perseguição que possa acontecer com a prefeitura ou com o governo do estado. Porque, de certa forma, você tem empresas pequenas e de médio porte que prestam serviços à prefeitura, prestam serviço a alguma coisa do governo do estado. Se o governo ou a prefeitura souber que eles estão, de alguma forma, sintonizados com alguma coisa do governo federal, eles retêm o pagamento. Surgiu isso. Não sei se isso é verdade. Não sei. Existem muitos terroristas. Não sei se isso é verdade. É um absurdo, né? Existem muitos terroristas. Mas eu sinto que já tem alguns pequenos empresários e médios empresários que estão com medo de serem retalhados, de retaliações por conta... Mas eu penso o seguinte, essa turminha que se diz, né, que eu gosto de fazer acontecer, mas está acabando, porque eles, pelas ações anteriores, eles já são, como se diz, o holofote já chegou neles. Então eles, mais cedo ou mais tarde, vão acabar atrás das grades. Porque esse tipo de terrorismo é inadmissível, não vai ser aceitado. Mas só que nós hoje vivemos nesse meio digital e olha aqui, veja só, eu tenho aqui a logomarca, né? Não sei se dá para ver aqui da camisa, mais ou menos tem aqui a bandeira do Brasil. Ok? Dá para ver aí um pedacinho, né? Então, quando eu lancei o aplicativo do celular para poder sintonizar a Vox Brasil, que tem essa bandeira, o Google simplesmente derrubou o nosso aplicativo. Ele só ficou 2 dias
Existe. E eu tentei novamente. Nós publicamos 4 vezes após a primeira queda e eles não liberaram. Existe sim a perseguição das Big Techs, tá? É muito real, muito sério. E podemos ter uma surpresa agora em 2022 com relação a isso. Mas a gente sabe, né, já sabemos que isso está sendo projetado. E, obviamente, algumas coisas estão sendo trabalhadas em bastidor. Então, tudo a seu tempo, logicamente, não vai ser eu aqui que vou atropelar o processo. Então, vamos aguardar. Mas a gente está ciente, não estou falando só conservadores, estou falando a nível em esferas maiores. Sabe que já há um planejamento para atrapalhar os conservadores no Brasil todo, porque sabem que eles usam muitas ferramentas sociais, né, da internet para poder comunicar, para poder... Tanto que tive que fazer uma alternativa, de pegar a logomarca, tirar a bandeira para ver se consigo colocar o aplicativo funcionando no Google Store. Quer dizer, é a alternativa que eu tenho. Eu não sou Donald Trump para poder fazer uma rede só, uma rede própria, né? Então, mas a gente chega lá, a gente está no caminho certo, as coisas não são fáceis, não são e não serão. Mas o povo brasileiro é um povo aguerrido mesmo, um povo que luta, sabe que hora cai, hora levanta, mas ele é persistente. Essa persistência vai dar vitória. Como colocou o Bolsonaro no poder, contra tudo e contra todos, contra a imprensa, contra institutos de pesquisa. E eu queria só dizer mais uma vez sobre essa questão de instituto de pesquisa. Não acredite em instituto de pesquisa, de forma nenhuma. Não existe. Porque é simples de você comparar. Se um determinado ex-presidiário tivesse à frente da pesquisa um atual presidente, né, ele não precisaria fechar praia para poder dar uma nadada, ele não precisaria, aliás, ele receberia uma quantidade maior de pessoas, tanto na internet para ver seus vídeos, como também para recebê-lo aqui no Nordeste. Foi um fiasco, foi uma coisa vexatória. A recepção do ex-presidiário aqui no Pernambuco, como no Nordeste, foi vexatória. E como que um cidadão desse, como que uma figura dessa, quer dizer que está à frente de pesquisa de um presidente que tem feito, além de um trabalho extraordinário, tem dado aquilo que todo o povo cobra, que ele não pode dar, que o ex-presidiário não pode dar. Chama honestidade, chama não ser corrupto. O que acontece, pelo menos na minha opinião, você é jornalista, eu também sou. Eu sou jornalista de prática, né? Não sou formado em jornalismo, sou formado em marketing e publicidade. Mas trabalhei sempre nos meios de comunicações, rádio, televisão e gravadora multinacional e tudo mais. Eu vejo a candidatura de Lula como de volta ao jogo, só que ele foi colocado de volta ao jogo. Ele foi colocado, exatamente. Colocado de volta ao jogo, ou seja, ele estava fora do tabuleiro. É mais ou menos assim. E não existia nenhuma sombra para Bolsonaro. É mais ou menos assim. Eles não têm ninguém para jogar esse futebol, galera. Eles não têm ninguém nesse time. Todos os jogadores deles, um tá com a perna torta, o outro caiu, machucou, tá todo mundo. Um tá queimado, todo mundo, outro tá carbonizado. Entendeu? Eles não têm time para jogar. Aí eles pegam um cara que já fez um gol lá atrás para eles. Que tem torcida. Porque para eles, não para nós, para eles. Tem uma torcidazinha. Aí virou e falou assim, cara, que alternativa nós temos? Ou a gente tem esse bando de nada, ou a gente tem um nada que pelo menos tem um pouquinho mais de visibilidade. Vamos pegar esse nada e vamos mentir. Vamos falar que ele é sensacional, que ele é o cara, que ele vai ganhar e detonar. E ó, mídia em cima, dando sustentação. É aquele papinho das... Fale 1000 vezes, se torna verdade. É aquele papinho que é conversa fiada, só que vai enganar, às vezes, uma dona de casa que não procura uma pesquisa, não pesquisa, não busca informação, vê só a televisão, que é só mentirada, né? Aí pode até convencer, mas o brasileiro, meu amigo, que esse brasileiro que tem orgulho à bandeira, que busca informação, esse brasileiro não engana não. Esse aí não engana não. E é esse brasileiro que está fazendo com que esse time que eles escalaram não tenha condição de jogo. Porque a força dos conservadores é tão grande que todos os artilheiros, todos os jogadores que eles colocaram para jogar esse futebol vão ser apagados. A pergunta que não quer calar, eu acho que é você que quer fazer.
Eles quem? Nós estamos falando, por exemplo, Eles quem? Não, vamos Quem falar. foi que trouxe Lula de volta pro jogo? Eles quem? Não, pois é, mas essa é uma questão importante. Como a gente hoje tem uma insegurança jurídica em nosso país, essa é a verdade. A gente sabe que hoje, qualquer ação, qualquer coisa, que a gente de repente nomeie determinadas figuras que se consideram deuses, eles vão querer dizer que, não, fulano é antidemocrático, fulano tem que estar preso. Porque hoje é isso. Hoje, infelizmente, existem figuras com a caneta na mão que determinam o seu futuro. E ainda, as coisas mudam, tudo muda nessa vida. Mas eu acho que existe muito mais eles do que se imagina. Sim, veja bem, vamos ser sinceros. Inclusive fora do Brasil. Sim, vamos ser sinceros então. Você tem hoje um organismo mafioso, criminoso, porque hoje o crime organizado, ele é tão organizado que ele está em todas as esferas da política. Exatamente. Porque eles enxergaram que se eles não fizessem isso, eles estariam todos atrás das grades. O que eles fizeram? Toma dinheirinho, você é candidato, vai lá, pá. E muitos entraram. Sim. Porque é assim que a coisa funciona. Então, eles aparelharam. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Eles aparelharam muitos com recursos nada limpos, recursos escuros. E quando a gente entra nesse assunto, aí vem a defensiva dele. Isso é teoria da conspiração. Sim. Mas a verdade, isso é verdade. Então, assim, por isso que acontece o que acontece. Por isso que os caras que estão lá são sangue frio. Eles não estão ligando se a mãe está passando fome, se a criança está chorando. Porque eles são bandidos. Existem muitos que são bandidos. Muitos não estão preocupados com o futuro das pessoas. Muitos não estão preocupados com o futuro das mães, dos pais, de nada. É porque eles têm uma conta a pagar com determinadas figuras e que se eles não pagam, eles sabem o que acontece. Por isso que eles preferem colocar a cara deles para bater, para tomar um tapa da sociedade, perder a cadeirinha, do que ficar devendo essa conta aqui, ó. Entendeu? Eu ouvi um zum de uma turma aqui, que sempre está conversando comigo, dizendo o seguinte: tem muita gente com raiva de Bolsonaro no interior de Pernambuco, que uma viajou e viu quando ela sofreu aí a questão no restaurante. Porque tem muita gente que sobrevivia lá e sobrevive ainda com a indústria da seca. Então essa visita de Bolsonaro para os projetos que estão em andamento, né, do Rio São Francisco, das drenagens, da água para o sertão pernambucano, isso vai tirar o poder de muito coronelista. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer, que é óbvio que vocês sabem disso, né? Você falou aí dos carros-pipas, exatamente. Sim. Os donos de carro-pipa. Mas o que a gente tem visto, você brasileiro, você patriota, você tem visto, por exemplo, um presidente que tenta baixar os impostos e do outro lado um bando de canalha que sabe que se mantiver aquela baixa, o valor da gasolina, o valor de tudo cai e o povo fica satisfeito. O que eles fazem? Eles aumentam o imposto, o ICMS, aumentam os impostos para que o valor não caia, porque eles não querem que isso aconteça. Eles querem pôr a culpa no presidente de algo que eles fazem. Exatamente. Esses que estão no poder são cafajestes. Por quê? Porque eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão aumentando os impostos quando deveriam respeitar aquilo que está sendo construído, está se tentando construir para melhorar a vida do povo. Mas eles preferem elevar os impostos para dizer que a culpa é do presidente. E tem gente que cai nisso. Cai. Tem gente que cai nisso, você acredita? Infelizmente tem. Entendeu? Infelizmente tem gente que cai nisso. Sabe por quê? Porque o cara, quando pega lá e vai no posto de gasolina, meu amigo, minha amiga, ele pede o seu. Coloca aí 10 litros, coloca 5 litros, não importa. Ele pega, paga e vai embora. Sabe o que você tem que fazer na hora que você estiver lá? Vai lá, pega, me dá um comprovante aí, por favor, cupom fiscal e lê, federal, estadual. Faz isso que você vai entender quem que é o culpado. Porque não é o presidente, é quem está no seu estado.
na sua cidade, esses são culpados. Porque os maiores, esses que levantam os impostos, que você vai no supermercado e não consegue pagar, esses caras que são os responsáveis. Está nos municípios e nos estados, não é o governo federal. Porque o governo federal, ele faz e prova, ele fala, vai lá, pega lá, puxa lá e você vai ver quem que é quem. Então a responsabilidade é nossa de poder orientar as pessoas e dizer, cobre cupom fiscal, comece a observar, comece a entender que o jogo é sujo. O jogo é sujo, de enganação, não é só a TV, o rádio, os jornais, não. São os governos que estão envolvidos nisso também. Ô Rony, desculpa, mas às vezes eu fico empolgado também. Mas eu queria falar o seguinte, você que é da Direita BR, Revista Direita BR, olha o nome, Revista Direita BR, anota aí. Existe uma nomenclatura de um pessoal que se finge, né, meio que conservador, mas que são de esquerda, são chamados a nova esquerda. Renova BR. Eu não tenho muita informação dessa turma. Alguns grupos. Que é Revista BR, não confunda com Renova BR. Não tem nada a ver. Renova BR é esquerda, é uma nova esquerda. É a esquerda que não é Lula. É a esquerda mais caviar. Sim. Existe uma roupagem, né? Por exemplo, muito se falou... É para confundir. Muito se falou do Partido Novo. Um exemplo, vou citar aqui não. Muito se falou do Partido Novo. Mas o que a gente tem visto do Partido Novo? Tem visto a Moedo, por exemplo, se aliar com aqueles que hoje o povo brasileiro quer distância. Fazendo live, inclusive. Quer distância. Né? Com os caras. Eles falam que eles são novos, mas se aliam com a esquerda. Então que novo é esse? Né? Não dá para... A gente não tem mais a nossa concepção, assim, a tranquilidade de ser enganado. A gente compara. Então, esses que se dizem de direita, esses que se dizem conservadores, liberais, e coisa e tal, cara, é tudo uma laia. E aí você não precisa ter dificuldade de perceber quem é quem. Veja, o velho ditado, diga com quem tu andas, direi quem tu és. Porque eles andam em bando. Eles se gostam, eles se juntam. E estão se juntando cada vez mais para trabalhar contra o presidente. Então é fácil você escolher um lado. Você tem um lado do presidente, que é a direita. Autêntica, original. E o resto? É só isso, o resto. Kilman, eu atrapalhei você. Eu sei que você está tendo muito trabalho no Congresso. Nomes de pessoas que estão construindo esse trabalho com você aqui. Sim, isso é muito importante. Olha, eu fiquei muito surpreendido, quando a gente veio para o Nordeste, para Pernambuco, para construir o Congresso da Revista Direita BR. Porque a gente sabe que a gente ia encontrar dificuldades, a gente sabe que existe toda uma complexidade de se fazer um congresso dessa natureza, desse tamanho. Obviamente que a gente buscou apoio, buscou pessoas para somar, para se construir esse projeto. Né? Não é um projeto de uma pessoa, é uma ideia. É algo, conjunto, um grupo, é algo maior, exatamente. Então, você pode apagar pessoas, por exemplo, mas você não apaga a história. A história ela fica. Então, existem algumas pessoas que eu considero hoje extremamente importantes, não somente para o Congresso, mas eu vejo importância para Pernambuco. Pessoas que têm coragem, nomes que têm coragem. Eu não sou um defensor de partido, vou deixar isso claro, eu não tenho partido. Tá? E eu não sou um defensor de partido. Eu sou defensor de pessoas, de ideias de pessoas. Eu conheci aqui em Pernambuco o Coronel Meira, por exemplo. Vou citar o nome dele porque foi a pessoa que eu tive um contato, comecei a conversar muito sobre a questão da... Um abraço aí, Coronel Meira. Isso, a construção do Congresso Revista Direita BR. E o Coronel, ele me deu algumas sinalizações muito interessantes. Eu estive até agora na inauguração de um grupo conservador, uma sede conservadora, Ascom, e até isso vai ser divulgado. Fiquei impressionado com a coragem do Coronel Meira. Ele fala aberto, ele fala de peito aberto, ele põe a cara para bater como eu nunca vi pouquíssimas pessoas nesse país fazer. Com a coragem dele, não. Poucas. É um homem que... Roberto Jefferson também. Sim. É por isso que ele por isso que eu disse tá junto, pouquíssimas, né? Exatamente, falei pouquíssimas. Existem outros nomes, né? Mas são poucos com essa envergadura, essa coragem de pôr a cara para bater, né?
Então o Coronel Meira, ele é uma pessoa que ele entendeu a ideia do Congresso, ele se despiu da vaidade, não falou, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu quero um outdoor com meu nome e tal. Não. Ele se colocou como pernambucano, ele se colocou como cidadão nordestino e ajudou a batalhar para que esse Congresso acontecesse. Aí ele ganhou respeito, porque quando o cara faz isso, ou como o cabra faz isso, como vocês dizem, demonstra, né? Louca! Demonstra, eu falei certinho, cabra, né? É isso mesmo? Então vocês me corrigem aí, gente, tá? É o caba da perna. É o cabra, Mas quando o cara faz isso, ele mostra um amor pela região, pela cidade dele, pelo lugar que ele vive. Porque ele está fazendo duas coisas importantes. Ele está contribuindo para trazer pessoas, ideias, para abastecer os movimentos, as pessoas de uma forma geral, mas ele está indo à linha de frente, pôr a cara para bater, encarando esses que estão no poder. Gente que tem a caneta, gente que tem, né, tem uma estrutura na mão. Então isso ganhou a minha simpatia, mas ganhou a simpatia de muita gente. Ganhou a simpatia dos influenciadores, ganhou a simpatia de muitas lideranças nacionais. O Coronel Meira tem sido uma figura emblemática, uma figura de destaque, por conta do posicionamento. Torno a repetir, não é uma questão de partido, ele é presidente do partido, e que inclusive tem feito um trabalho para tentar limpar a ponto de receber, por exemplo, um presidente da República, né? Porque é isso que está sendo feito. Há uma tentativa enorme para que se limpe o partido de tal maneira para que haja uma pavimentação para que o presidente possa participar. Né? Exato. Sim, Então isso é um ponto. Mas a gente não está falando de partido, nós estamos falando de pessoas. exatamente. Nós estamos falando de pessoas. E aí, diferente do que eu já ouço, às vezes um ou outro querer, que é normal, porque sempre alguém tem uma crítica, sempre alguém tenta dizer que existe um candidato melhor, que existe uma possibilidade melhor. Normal, isso é normal. Mas eu estou falando de uma pessoa que eu conheci, que eu conheço, e que eu vejo o posicionamento dele de forma muito limpa, muito clara. Porque se ele fosse um cara que tivesse segundas, terceiras intenções, na minha primeira conversa com ele, já ia falar assim, Rony, tudo certo, vamos fazer isso aqui, mas eu quero isso, eu quero aquilo outro. Em momento nenhum ele falou isso comigo. Em momento nenhum ele falou, eu quero aparecer. Em momento nenhum ele falou assim, eu quero subir no palco. Você entendeu? Eu e, obviamente, outros coordenadores entendemos que jamais seria aceitável, diante daquilo que ele vem construindo, não permitir que ele suba ao palco para poder falar para as pessoas, ora, peraí, que tipo de revista que nós somos? Que tipo de movimento, não digo movimento, que tipo de comunicação que nós somos, de comunicadores, que a gente fala de todo mundo no Brasil todo e não vai dar espaço para uma pessoa que tem feito um trabalho reconhecido. Então seria um desrespeito com os nordestinos, com o Congresso em si, com as pessoas que estão envolvidas, porque estão vendo isso também, não sou só eu que estou vendo. Quem está envolvido no Congresso vê isso. Vê um cara que independente de ser um coronel, independente de ser um presidente de partido, é um cara que chegou e correu, e corre, ajuda, e tenta, e faz. Para quê? Para que todos os conservadores vão ao Congresso, não paguem seu ingresso, porque é um presente, Sim, é um presente, né? É um congresso gratuito. Gratuito. Né? A gente está pedindo alimento, mas é o óbvio, a gente também tem uma intenção social, tem que ajudar as pessoas. Precisa, né? Já que é um evento gratuito. Então, trazendo nomes importantes para somar, para enriquecer esse congresso. Então, eu sou um admirador dele. Eu sou um admirador da pessoa dele, do Coronel Meira. Não somente Coronel Meira, tá? A gente está falando do Coronel Meira, mas eu tenho que também fazer aqui um apanhado, né? Vamos dizer assim, né? Da equipe, né? É uma equipe. Eu quero dizer que os movimentos têm contribuição também, porque os movimentos divulgam, ajudam a levar o nome do Congresso, a levar o nome da revista. Tem uma importância, uma participação muito grande no processo também. Entendeu? E eu quero dizer que existem mais nomes
universo que a gente está trabalhando. Desse conjunto. Né, é um trabalho realmente de formiguinha, né? O Coronel Feitosa também tem sido uma pessoa que tem se destacado muito também. Tem colaborado, né? Tem colaborado, tem buscado, tem defendido, inclusive as pautas que ele tem defendido, a gente vai acompanhando mais, é óbvio, você vai conhecendo a pessoa, você começa a interessar mais por aquilo que ela está fazendo. Então, a gente tem visto que o posicionamento do Coronel Feitosa é um posicionamento muito correto, um posicionamento vai de encontro com aquilo que o conservador aqui de Pernambuco e do Brasil todo quer. Ele é contra exatamente as coisas que nós somos contra, que nós não queremos, né? E ao mesmo tempo ele apresenta propostas que são condizentes com o que a gente busca. Então é uma pessoa que também tem ganhado um destaque importante e que também se despiu, porque também foi o mesmo caso. Nenhum deles, nem o Coronel Meira e nem o Coronel Feitosa, chegaram para a gente para poder condicionar. Tem que ser isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Eles vieram colaborar, ajudar naquilo que eles poderiam, da forma que eles poderiam, e também se isentar de qualquer necessidade de vitrine. Isso é muito importante. É isso que eu quero dizer, que às vezes as pessoas não sabem. Porque às vezes, quando uma pessoa vê o nome do coronel, coronel candidato, coronel isso, aquilo, coronel aquilo, já tem um combinado, já tem isso, já tem aquilo. Eu sou muito sincero, estou falando com vocês aqui de peito aberto. Estou gaguejando? Não. Vocês estão vendo qualquer insegurança na minha voz? Não. Por quê? Porque não é uma questão de combinar, é uma verdade. Quando você fala a verdade, você fala espontaneamente. Flui. Sim. Isso é uma verdade, não houve qualquer combinado, não. É uma pessoa que chegou e falou, cara, eu posso ajudar assim, posso ajudar assado, posso fazer aquilo. Maravilha, coronel. Se você puder ajudar a gente, está muito bem-vindo, porque a gente precisa e tal. E tem sido assim com as pessoas. Os movimentos são importantes, todos são importantes nesse processo. A gente, obviamente, que a gente vai reconhecendo todos. A gente tem uma estrutura hoje complexa, veja bem, é um congresso que o Brasil todo quer estar lá. Sim. Então a gente não tem como abrir a palavra para todos, isso é óbvio. Mas não quer dizer que a gente não pode mostrar para todos que estão ali, né, quem ajudou. Quem foi que... Entendeu? Como você, morando longe, conseguiu essas pessoas de imediato para te ajudar? Eu digo, é o que eu acabei de falar, que existem coisas que quase que têm vida própria. Né? Vamos falar assim... A revista já está conhecida. A revista, né? ela, só no Brasil, ela é algo nacional. grande, ela é algo muito grande, mas eu digo que é o seguinte, o que nos faz estar aqui agora? Nós estamos fazendo uma entrevista. São as ideias, a história. Nós fazemos parte da história, porque o que nós estamos construindo não vai ser apagado. O Congresso está reescrevendo a história política. Você entendeu? Exatamente. Nós estamos fazendo a história, e isso não adianta a esquerda querer apagar, porque não vai apagar. E isso é o temor deles, porque antes os professores, os historiadores, aquela coisa toda esquerdista, era tudo ensaiado e era eles. Eles estavam nadando de braçada. O que existe hoje, o que está só crescendo e que não para mais, eu gosto de fazer aquela comparação do filme que eu adoro, vocês devem gostar também, que é o Matrix, né? A pílula vermelha e azul. Todo mundo Matrix aqui, pra mim é um filme do século. Todo mundo aqui tomou a vermelha, porque todo mundo acordou. Não, Matrix não existe, cara. Não é? Mas todo mundo tomou a pílula e acordou. E o cérebro não volta mais. Não volta. Nenhum de nós vai voltar ao eixo do que era antes. Só expandir. Então, você que ainda talvez não tomou nenhuma dessas pílulas, tome, porque quando você enxergar a realidade, É uma das melhores cenas do filme, cara. É a apresentação da pílula. Quando ele apresenta a pílula. Você pode ficar na lista, você pode acordar, é verdade. É demais. Dói às vezes você enxergar a realidade. Aquele diálogo é fantástico. Enxergar a verdade, mas você também, quando enxerga, você não quer voltar mais naquela situação, porque você sabe que aquilo não é realidade, que aquilo é ilusão. É isso que faz a gente ser conservador. A gente não volta mais àquele momento, porque a gente já sabe a verdade, a gente já viu o que é, e o cérebro não aceita mais ser enganado. Então, quando a esquerda apresenta o que eles apresentam, o cérebro não aceita mais. Você não quer mais saber de futebol, nada. Você tem uma missão. Você, eu e todos que estão. Nós temos uma missão, é mudar o país. A gente não tem outra. Não nos satisfaz mais. Objetivo, né? Nós não nos satisfaz mais percorrer a história.
a gente quer fazer parte dela. Exatamente. A gente sabe que pode fazer parte dela, é isso que é legal. A gente está sabe, fazendo parte. exatamente, a gente sabe que a gente pode dar uma contribuição para mudar isso. Então a gente não quer mais ser empurrado, não, a gente quer conduzir. No sentido de ajudar as pessoas, né? De ajudar as pessoas, de trazer as pessoas para fazer isso também. Não é egoísmo, né? Que Marcora falou até uma observação interessante, né? Não quer nem saber de futebol mais e tal, né? Eu quero. Agora é Bolsonaro. Não, eu quero saber de futebol. Eu vou dizer por quê. Instituição do comunismo. Eu vou dizer por quê. Inclusive, eu acho que você torce por algum time, não? Eu não vou nem falar porque pra não dar problema. Da minha família é uma coisa, outra é outra. Mas você gosta de futebol? Gosto. Não muito. Não eu sou muito. muito. Eu sou fã de futebol desde criança. Vou dizer agora por que não abandono o futebol. Eu tenho encontrado, pelo menos no futebol, exemplos práticos para a política. Porque o futebol é feito com um plantel de 22 jogadores, ou seja, 11 titulares e 11 reservas. E ainda tem alguns outros mais, reservas extras, sei lá, a expressão é essa. A gente fala extra porque é aqui em Pernambuco. Mas o que acontece? Você tem um grupo de pessoas na mão onde existe a injeção financeira, a motivação e o compromisso com a torcida. Aí quando você leva isso para o lado político é mais ou menos parecido. Tem um dinheiro na mão, exatamente, tem a equipe política, né, e tem a satisfação que você tem que dar para a torcida. Porque senão entra em baixa. Então o que aconteceu, por exemplo, com o Santa Cruz, o que aconteceu com o Náutico recentemente, nós estamos falando dos times daqui de Pernambuco, e o que está acontecendo, por exemplo, com o Sport. Cara, é impressionante quando a motivação entra em campo. O ser humano se transforma. O ser humano se transforma. Bastou você ter uma mudança fisiológica, financeira dentro do grupo, o grupo muda de comportamento e os resultados vêm. Então isso acontece na política também do mesmo jeito. O pessoal da direita estava dormindo, né? Aí chegou a pílula vermelha. Letargia. Aí chega a pílula vermelha que Kilma está levando para todo o estado de Pernambuco, está levando a pílula vermelha para o pessoal tomar. Aí tem muita gente que não quer tomar, mas ela tá lá naquele jeitinho dela, experimente acordar porque você está dormindo, entendeu? E aí quando a pessoa acorda e toma aquele estímulo, cara, como é que é possível que eu estava dormindo esse tempo todinho e não sabia? Exatamente. Eu queria agradecer muito a vocês, tá, pela oportunidade de estar falando aqui, da gente poder fazer esse bate-papo, da gente poder mostrar um pouco também um ponto de vista, né, das várias coisas que nós acreditamos e que a gente pretende colocar em prática. E dizer que convida todos a estarem no Congresso, tá aí chegando. Sexta-feira, a partir das 9 da manhã. 9 da manhã, no não sábado. Pode levar caneta? Não pode levar caneta, veja bem. Não vai entrar com caneta, não vai entrar com nada. É só com celular e a carteira. Pronto. Cartão de crédito, dinheiro e tal. Pronto. Mas vai ser um momento muito importante, tenho certeza que as pessoas vão gostar. E tem uma surpresa, tem uma grande surpresa nisso aí. Tem uma grande surpresa nisso aí. Eu não vou falar, mas eu já, Essa surpresa é no sábado? Não. No sábado. Não, na sexta. Na sexta Já, porque na sexta. Já vai ser na hora que chegar. Vai ter uma surpresa aí. Cara, é muito bom. É muito bom. Então, é chegue muito cedo, bom. hein, pessoal? Chegue cedo. Chegue cedo. Para reservar sua Tem uma lá surpresa na frente. e vocês vão, na hora que vocês chegarem, vocês vão entender e vão perceber. Eu já digo o seguinte, já posso dar uma dica. Rony, eu nem vou dormir, Rony. Você vai dormir? Não. Eu tô ansiosa. Não, a dica é o seguinte, eu, como conservador, e vocês que são conservadores, o que vai acontecer é o que todo mundo gostaria de fazer. Pode ter certeza disso. Uau. E no sábado vai ter alguma surpresa? Quem não pode ir na sexta? Não, porque eu não digo surpresa, porque já vai ter esse impacto na chegada, na sexta. Mas eu digo é uma surpresa. Então você, por exemplo, quem não for, vai acompanhar através porque a gente vai ter gente do Brasil todo que vai estar acompanhando, lógico. Mas vai acompanhar por vídeo e tal. Você esteve lá no CPEC? Não tive porque eu estava aqui com o presidente. Ah, tá. Aqui no interior de Pernambuco. Então,
E você vai acompanhar, Rony, aproveitando a sua visita aqui no nosso estado de a revista vai. Você vai acompanhar aí a chegada do presidente, que vai estar visitando aí o interior, né? Olha que bacana, A revista vai acompanhar. Então, assim, eu gostaria muito de acompanhar, mas infelizmente eu vou ter um compromisso. Eu vou esperar ele vir na sexta mesmo. Olha pra você ver, gente, é ela que tá falando, tá? Sou eu não. Seu presidente, eu tô naquela, eu e Kilma aqui estamos batalhando, a gente tá. Né? Mas é isso. Matando um leão por dia. Pra fechar, eu quero dizer o seguinte, olha, vá ao Congresso. E tem outra, se você está preocupado, eu sei que muita gente está preocupada com isso, com aquilo, né, da picadinha, disso, daquilo, eu quero dizer para você o seguinte, olha, a gente, hoje, nós não somos um veículo qualquer de comunicação. Aqueles que enfrentarem ou ousarem destruir ou atacar esse Congresso, eles terão uma resposta à altura. Não façam isso. Seja quem for, e que hoje eu principalmente direciono àqueles que estão no poder. Não façam isso. Porque vocês vão ter uma resposta rápida, altiva e com toda a força que os conservadores brasileiros podem dar. Não vai ter intervalo. Não façam isso. A gente está fazendo um congresso de confraternização dos conservadores de Pernambuco e nós não vamos abrir mão de que isso aconteça da melhor maneira possível. Esse é um momento para que a gente possa confraternizar com aqueles que, como nós, acreditamos num país melhor. Nós não vamos permitir ninguém, estando de mandato ou não, atrapalhar isso. Então é só para registrar isso. E você que é conservador, só agradecer, só te convidar, vá ao Congresso, leve sua família e venha ver o que o Brasil tem a te oferecer, o que nós podemos construir juntos para daqui para frente. É isso. Rony, a gente agradece aí a sua participação, tá? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Parabéns para a sua equipe, Obrigado. Sabe? É um presente muito grande esse congresso aqui em Pernambuco, não só para mim, como para todos os meus amigos. A gente está muito feliz, a gente que vem aí lutando há anos para que o Nordeste seja visto e lutando principalmente para o povo nordestino acordar, e graças a Deus nós acordamos e colaboramos para isso, né, Kilma? Então, assim, é um presente muito grande, viu? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Estaremos juntos aí nesse congresso, nesse grande congresso, e vamos fazer com que tudo dê certo e não vamos permitir que nada e ninguém faça nada para estragar esse dia tão grandioso e esperado por todos nós aqui em Pernambuco. Exatamente, é isso aí, obrigado. Rony, um prazer suas considerações finais. Muito feliz porque você está fazendo o mesmo trabalho que a União por Pernambuco, tentando juntar a direita. O nosso trabalho é o mesmo, sucesso para você. Obrigado, 22 Kilma. e 23. Vamos juntos. Pernambuco não mais será o mesmo. Vamos juntos. Quem vai ter muito medo do dia 22 e 23, gente, vou dizer, são os comunistas. Sim. Rede Vox Brasil, um canal do Rede Vox Brasil no YouTube. Vamos colocar esse vídeo no YouTube. Espero que o pessoal do YouTube não derrube. Entendeu? Compartilha. Mas se derrubar, a gente vai fazer alguma coisa para. Vai ter backup. Vai fazer um backup, a gente vai fazer uma redução e divulga pelo WhatsApp, não tem problema não. Agora, eu queria dedicar essa entrevista e essa participação, inclusive, o próprio nascedouro da Rede Vox Brasil, em homenagem a Enéas Carneiro. É por ele que tudo começou em 1989, quando ele começou a fazer a campanha e ninguém entendeu ele. Ninguém entendeu. Mas Bolsonaro foi um dos políticos que visitava o gabinete dele, né, bastante para conversar, e eu acredito que Bolsonaro honra muito o nome de Enéas. Eu espero que Bolsonaro, se reeleito, né, e vamos fazer o possível para isso aqui. Vai ser reeleito, sim, senhor. De alguma forma, crie alguma coisa para homenagear Enéas Carneiro. Não pode ficar esquecido. Posso falar só a última coisa? Pode. Fernando Caldas, estamos com você. União em Pernambuco
só vai continuar com você. É símbolo, ele é o símbolo né? Do movimento. Exato. Valeu, Fernando Caldas, um abraço para todos. Um abraço para todos, obrigado. Do União Pernambuco, também os amigos, meus amigos do Grupo Aliança também, que estão vendo aí. Um abraço para o meu amigo Kildare, que está fazendo um trabalho também em Brasília. Né? Grande Kildare, aquele abraço. Pedro Tinoco, do Observatório de Olinda, um grande colaborador aí também para o meu programa que tem lá em Olinda, que eu amo Olinda. E estaremos em breve aí mais entrevistas e assim, uma grande honra estar fazendo essa reestreia do Brasil em Manchete agora com o Direita BR. Uma observação aqui, nós teremos agora, pessoal, no dia 24, domingo, a manifestação, viu? Fala um pouco da manifestação, Kilma. Então, essa manifestação, quem está organizando aqui em Pernambuco é Ellen, uma guerreira. Então, a manifestação é contra a vacina obrigatória. Você que não concorda, às 14 horas na Avenida Boa Viagem, na frente da padaria de Boa Viagem. Vá, leve sua bandeira e o seu grito de protesto. Não à obrigatoriedade. Sim à liberdade. Essa questão do passaporte aí, Isso, essa coisa toda, né? Exatamente. Valeu. Maravilha, obrigado. Grande abraço. Tamo junto aí. Obrigado. Guilherme, obrigado. Vai. Vamos juntos. Isso aí. Um por todos e todos por um. Valeu. Tchau. Ai, gente.